Vamos dar sequência à nossa saga aqui, da nossa busca pelo conhecimento e entendimento de qual dom espiritual, ou quais dons espirituais nós temos. E com certeza mais de um você tem, né? Mais de um. Então, lá em Romanos 12, que é o texto base que a gente tem passado um tempo ali refletindo, nós já falamos sobre alguns dos dons. Então, recapitulando ali, nós já falamos sobre o dom de profecia, que é o dom de percepção, que a atuação dele é mais espiritual, enfatiza princípios espirituais. Falamos do dom de servir, que é o dom de ministério, serviço prático, mantém o trabalho em andamento. O dom de ensino é o dom que quem tem gosta de pesquisar, de ensinar a palavra, tem um âmbito intelectual, valoriza o estudo e o ensino da Bíblia. O dom de exortação, que nós falamos semana passada, que é um dom de encorajamento, encoraja o progresso pessoal, tem atuação psicológica, enfatiza a aplicação das verdades bíblicas. E hoje vamos falar sobre o dom de contribuição, que é dar assistência material. A sua atuação mais diretamente é material, supre necessidades específicas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Lá em Romanos 12, quando fala sobre o dom de contribuição, no versículo 8, ele diz: o que contribui deve fazer isso de que forma? Com liberalidade, né? Então, eu falei que esse é um dom que muitos vão querer ter, e você vai entender isso daqui a pouco, né? Mas nós temos um exemplo grande na Bíblia que nos ilustra o que é o dom de contribuição, que é o próprio Abraão, né? E Abraão, como é mencionado ali, né, lá em Gênesis 14, deixa sua Bíblia lá aberta em Gênesis 14, a gente vai ler alguns versículos ali. Interessante a história relacionada a esse ponto, né, de Abraão, que ele ali conta a história que ele foi vitorioso sobre 4 reis, reis estrangeiros que foram atacar Sodoma, né? E então, quando houve esse ataque, Abraão estava preocupado porque o seu sobrinho Ló morava em Sodoma. E então, com esse auxílio, com essa vitória sobre esses reis, ele conseguiu resgatar o seu sobrinho Ló de lá. E junto com essa vitória, ele pegou muitas coisas, os despojos de guerra. E aí Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça, sumo sacerdote de Deus, saiu ao seu encontro e o serviu com pão e vinho, relembrando de que foi Deus que lhe dera aquela vitória. E o que Abraão fez? Tomou a 10ª de todo o despojo e deu a Melquisedeque. Em outras palavras, ele reconheceu que sua vitória viera de Deus, não dele mesmo. Todas as coisas lhe foram dadas por Deus, ele deu o dízimo para expressar sua gratidão. É interessante que há muitos paralelos sobre Melquisedeque e Cristo, porque Melquisedeque diz ali em Gênesis que ele era um sacerdote do Deus Altíssimo, mas ali não menciona de onde ele vem, e não se fala mais dele depois, fazendo uma alusão que Cristo é o sacerdote eterno. Ele não tem início, não tem fim. São alusões, né? E é interessante que Abraão reconhece essas questões e honra a Deus. Desde sempre Abraão reconhece que toda vitória, toda conquista que ele obteve foi dada por Deus. E ele então reconhece isso de alguma forma, entregando, ofertando liberalmente a 10ª de todo o despojo que ele consegue com aquelas vitórias sobre aqueles reis, entrega a Melquisedeque como sacerdote do Deus Altíssimo. Então, uma característica básica do dom de contribuição: o reconhecimento de quem supre e quem dá todo o recurso da vida é Deus. A pessoa não confia nos seus próprios esforços, mas ela entende, se ela tem condições de adquirir qualquer coisa, essa condição vem de Deus.
Essa consciência é importante. Quem tem um dom de contribuição tem isso muito claro, muito evidente no seu coração, na sua mente. E não apenas isso, mas ele vai usar, já que é Deus quem concede os recursos, quem concede a força para adquirir os recursos, ele então vai oferecer uma parte ainda maior desses recursos para a obra de Deus, naquilo que for necessário. E ele vai fazer isso com liberalidade, ele vai entregar isso com facilidade, não vai ficar regulando coisas, não vai ficar fazendo barganhas com Deus, ele vai fazer isso com naturalidade, com facilidade, com abertura. Então o dom de contribuição, o caráter básico dele é contribuir materialmente. É lógico que a contribuição em si ela é mais ampla, ela vai dentro das questões de ofertar valores financeiros, dispor de coisas que você tenha para o auxílio na obra, e vai fazer isso com liberalidade, dispor de tudo que você tem à sua disposição. Nós vamos falar com isso mais detalhes, mas vamos supor que você tenha, um exemplo, você tem um carro maior, aí você vai dispor esse carro para dar carona para as pessoas, buscar as pessoas para ir para a igreja, levar de volta, esse é um exemplo, Você vai fazer isso com liberalidade, você vai colocar isso à disposição, você vai sentir a necessidade de fazer isso. Você tem uma casa maior, uma casa que tem alguns benefícios, tem uma quadra, tem uma área grande, e você vai oferecer aquilo para que ali sejam feitas coisas para edificação da igreja, ou fazer cultos, ou fazer atividade para jovens, para casais, para homens, para mulheres, etc. E assim vai, você coloca o que você tem à disposição de Deus, com liberalidade, certo? Então isso é muito importante, isso é um caráter principal do dom de contribuição. Mas tem muitas coisas, que a gente vai ver. Então, como nós temos falado ali, um outro detalhe que eu não falei ainda, porque é o cerne talvez que muitos vão querer ter o dom. Qual que é o porquê que muitas vezes as pessoas querem ter o dom de contribuição? Porque quem tem esse dom tem certa facilidade em adquirir recursos. Na maioria das vezes, não é via de regra. Mas normalmente, quem tem dom de contribuição tem facilidade, habilidade de ganhar mais, Mas reconhece claramente que Deus é a fonte da condição de obter os recursos e dispõe de forma liberal deles para colaborar na obra. Então, como nós já falamos, tudo aquilo que a pessoa tem, se ela tem o dom de contribuição, ela coloca aquilo à disposição da obra de Deus. É lógico que muitas vezes ela não vai abandonar o que é dela e entregar para a obra, não é isso, mas ela coloca à disposição para que a obra também seja beneficiada dos recursos que ela conseguiu adquirir. Deu para entender até agora um pouquinho? Então quem tem o dom de contribuição tem facilidade de adquirir recursos, ganha mais dinheiro, tem mais facilidade, vai ter uma certa habilidade, inteligência de fazer os seus recursos multiplicarem. Então vai ser uma pessoa, normalmente, na maioria das vezes, que vai ter uma abundância de recursos. Por isso que eu falo que é um dom que muita gente vai querer ter. Quem que não quer ter muitos recursos, Mas lembre-se que não é aquele recurso assim, eu quero ter muitos recursos, eu quero ter aquele carrão gigante, caríssimo, só porque eu quero ter. Você pode ter, mas às vezes você vai estar disposto a colocar esse carrão bonito, chique, para ir buscar uma turma que mora numa zona rural, vai pôr o carro na terra. Talvez. Quem tem um dom de contribuição não vai ligar para isso não. O carro é de Deus, é para a obra. Nossa, mas é um carro de 100 mil reais, não tem problema. Deus deu, Deus cuida. E vai pôr o carrão de 100 mil na terra. Encher ele de gente, trazer para a igreja, e leva para lá, e leva a gente para lá, e faz culto lá. Coloque à disposição, isso é um exemplo. Agora, quem tem mais condições, ele pode até ter um carro específico para isso. É ou não é? Pode ser.
Mas o dom de contribuição coloca tudo o que ele tem disponível para honrar a Deus e faz isso com liberalidade. Então vamos ver ali algumas questões, né? Vamos ver se nós temos esse dom. Esse dom é complicado de você depois perguntar se tem, né? Nem todo mundo vai querer assumir isso, né? Mas sabe como é que é? Porque todo mundo morre de medo também. Eu tenho um dom de contribuição, mas não quero parasitas ao meu redor. Porque quem tem dom de contribuição sempre vai ter uns parasitas perto, não tem? Querendo sugar os benefícios. Sempre tem, você sabe disso. Então quem tem o dom de contribuição, contribui com liberalidade todo tipo de recurso em mão, seja dinheiro, possessões, tempo, energia e amor cristão. Quem não tem amor cristão e não tem energia, dificilmente vai querer contribuir com outras coisas. Então é óbvio que essa questão começa de dentro, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É uma ação espiritual, interior, que aquilo vai se manifestar através das posses, da sua oferta com aquilo que você tem disponível, que você coloca diante de Deus para ser feito o que é necessário, né? Adora contribuir sem que os outros saibam. Isso é uma questão interessante também. Diferente do que acontecia muitas vezes no Novo Testamento com os fariseus. Os fariseus gostavam de fazer as suas ofertas, mas faziam isso para todo mundo ver. Para serem vistos. O dom de contribuição, ele não quer estar em evidência. Ele vai contribuir, ele vai oferecer, mas ele não quer ser reconhecido por isso, ele não quer holofote para isso. É algo que ele quer, coloca à disposição e não quer esse tipo de reconhecimento. Porque ele entende que quem é a fonte dos recursos? É Deus. A fonte é Deus. Ah, mas você conseguiu, sim, tudo que eu consegui foi porque Deus me deu as condições. E isso é uma coisa óbvia, né? Se Deus retirar o nosso oxigênio por 3 minutos, a gente não faz nada. Então o ar que a gente respira, a gente tem que lembrar que tudo vem de Deus. Ele deseja fazer parte do ministério do qual contribui. Isso é interessante. Tem muitas pessoas que têm o dom de contribuição e gostam de contribuir com ações que talvez ele imediatamente não faz parte. Contribuir com missões, por exemplo. Talvez você vai ou quer contribuir, que é algo que nós, num futuro breve, queremos nos envolver mais com missões, contribuir ativamente com pessoas que estão fora daqui, fazendo a obra. Isso é fundamental, porque se alguém não tivesse feito isso, essa igreja não existiria dessa forma aqui. Foi pessoas com dom de contribuição, com amor à obra, que tiveram essa mesma visão, pessoas que talvez nunca vieram aqui, muitos vieram, né, pastor? Mas nem todos que contribuíram vieram aqui, não fizeram parte ativamente, mas fizeram parte enviando seus recursos, para que hoje isso tudo pudesse acontecer. Então, normalmente, quem contribui quer contribuir em algo que ele vai estar perto, para poder ver acontecer, mas nem sempre vai ser assim. Às vezes nós vamos contribuir com projetos que nós não vamos ver, não vamos ter acesso ou vamos ser impactados por ele diretamente. Mas é uma característica do dom de contribuição que quem tem vai querer fazer parte desse ministério. Então é importante que aqueles que contribuem, quem tem principalmente o dom, invista no seu próprio ministério que ele faz parte. Outra questão ali, ele intercede em oração pelas necessidades das pessoas e pelas almas perdidas. Então é uma questão, ele não apenas oferta, mas ele se envolve na responsabilidade espiritual de orar por isso. Ele não simplesmente vai, por exemplo, vai ter o acampamento, vai ter um retiro e tem algumas pessoas que querem participar, mas não tem recurso. Aí a pessoa que tem o dom de contribuição, ele sente aquilo, ele se sente na responsabilidade de auxiliar. Ele vai, chega para o pastor e fala assim: olha, eu tenho aqui condições de contribuir para 2 jovens ir. Eu vou te passar o recurso, você passa para eles, não precisa falar quem foi que deu. Mas ele não apenas faz isso, mas ele assume uma responsabilidade de orar por aquelas pessoas. Ele vai fazer isso, vai orar, vai interceder, vai colocar
não apenas aquilo que foi ofertado diante de Deus, mas as pessoas que estão sendo beneficiadas com aquilo também. Então envolve tudo isso. Ele não apenas entrega e fala assim: a minha parte eu fiz, eu ajudei. Como às vezes o povo, a gente entende que é dar uma esmola, né? Dom de contribuição não é dar esmola, são coisas diferentes. Mas há um envolvimento no ofertar o valor ou o recurso, mas um envolvimento espiritual, de estar ali intercedendo. Então lembre-se, né, que a gente está lendo essas coisas, você vai anotando ali se você é muito ou pouco de cada uma dessas questões. Quem tem um dom de contribuição se alegra quando a sua contribuição é uma resposta de oração. Isso é interessante. Às vezes nós, como igrejas, nós temos necessidades materiais, não temos? Ou é a construção de alguma coisa, ou um projeto, ou é isso, é aquilo. E a gente ora para que Deus levante as condições, os recursos, e de repente alguém com o dom, pode ser que uma pessoa, ou duas pessoas, ou três, ou mais, faça uma oferta especial para suprir essa necessidade. É uma resposta de oração ou não é? É uma resposta de oração. Porque a gente pode aqui comunicar necessidades, mas não quer dizer, só pelo fato de comunicar, isso vai ser feito. Não quer dizer isso. Agora, quando uma necessidade é comunicada, é colocado isso diante de Deus, e Deus move corações, é outra coisa. É uma resposta de oração. A gente sabe que tem igrejas que às vezes comunica a coisa de uma forma meio na pressão, né? Ou vende uma ilusão de alguma coisa. Se você se envolver nesse projeto, Deus vai remover as montanhas. Aí começa aquela coisa, daquela campanha meio cabulosa, né? E meio estranha. Como se nós fizéssemos algo, Deus é obrigado a responder de uma outra forma ou na mesma moeda. Eu entrego algo aqui, mas quero que Deus me devolva de uma outra maneira. Deus tem obrigação de fazer isso? Não. Mas Deus faz as suas promessas, não faz? Deus faz as suas promessas. Lá em Malaquias fala que aquele que é liberal na sua responsabilidade com seus dízimos e ofertas, ele vai abrir as janelas dos céus e derramar sobre nós bênçãos sem medida. Mas ele fala que tipo de bênçãos são essas? Ele fala que são bênçãos especificamente financeiras? Não. São bênçãos sem medida. A gente não sabe quais são as bênçãos, vai ser aquilo que a gente vai precisar. Nós não sabemos exatamente o que, mas Deus honra. Mas se Deus não fizer nada, a gente tem que deixar de agir? Não. Deus já nos deu tudo, não já? O que vem depois é benefício. Então nós temos, e muitas vezes somos impelidos por Deus a nos envolver em alguns projetos. E Deus não tem obrigação de nos responder, mas nós ficamos felizes quando algo que Ele moveu o nosso coração, a gente agiu e aquilo foi uma resposta de oração para outras pessoas. E essa sensação de ser útil, ela é muito interessante. A própria Bíblia fala que melhor é dar do que receber. Eu, inúmeras vezes, tanto no início da minha vida cristã, quanto até pouco tempo atrás, tenho sido beneficiado por muitas pessoas que têm o dom de contribuição, que me auxiliam, me ajudam, e é resposta de oração. Como algumas vezes eu pude também ser bênção para outros, e realmente, quando você consegue ser útil, a alegria, a sensação, ela é muito melhor do que quando você recebe o benefício. Receber um benefício é muito bom, mas quando você consegue ser útil, não tem preço isso, né? A gente não tem como medir ou mensurar essa questão.
Mas o dom de contribuição envolve essa alegria quando a gente vê que aquilo que fizemos foi uma resposta de oração. Quem tem o dom de contribuição deseja que sua contribuição seja de excelência. É igual que a história de Caim e Abel, quando os dois foram apresentar algo a Deus. Lembram da história lá de Gênesis? Caim ofereceu o que a Deus? Lembra? Fruto da terra. Fala que era o melhor fruto? Não. Ele apresentou algo do fruto da sua terra. Mas e Abel? O que Abel ofereceu? Ofereceu carne, né? Mas foi das primícias do seu rebanho. É diferente. Ofereceu o que ele tinha de melhor. Caim ofereceu parte do que ele tinha. Não era o melhor. Abel ofereceu o melhor que ele tinha. Foram duas ofertas, mas Deus se agradou de uma, porque partiu do coração de Abel a disposição de oferecer com excelência. Era o melhor que ele tinha. E a gente poderia ter muitas histórias, né? Histórias de muitas pessoas que não tinham muitos recursos. Uma história que eu já ouvi muitos anos atrás, que uma senhora numa área rural, ela criava galinhas. Ela tinha as galinhas que botavam os ovos maiores, que ela chamava os ovos do dízimo. Porque aquelas galinhas que botavam aqueles ovos grandes, bonitos, eram aqueles ovos que quando ela vendia por um preço maior, aquele valor é o que ela ofertava a Deus. Os ovos menores, é o que quando ela vendia, ela ficava para ela. Ela oferecia o que era de melhor. Ah, mas é tudo ovo. Tá, mas para ela queria ter uma oferta de excelência. Né? É recurso, está entregando, tá, mas e a atitude do coração? Nem tudo é só a prática em si das coisas. Existe a responsabilidade, mas existe o temor a Deus que te move a fazer algo o melhor que você pode fazer. E assim, né, essa consciência ela é importante. Então quem tem o dom de contribuição quer que a sua contribuição seja algo excelente, que seja o melhor, porque você está oferecendo para o próprio Deus, né? Quem tem um dom de contribuição, contribui somente quando for guiado pelo Espírito Santo. E não vai ficar fazendo, né? Não vai ser o Papai Noel da igreja. Tudo que precisa, alguém já sabe. Aí eu falo o problema dos parasitas, né? Os sanguessugas. Vê alguém que é muito liberal e fica ali sempre rodeando, esperando a oportunidade de ter a sua boquinha também, de benefício. Mas quem tem o dom de contribuição tem esse discernimento. Se é necessário, ele contribui. Se não é, não. O dom de contribuição não existe para satisfazer vaidades. É para realmente suprir necessidades. Uma vaidade é uma coisa, necessidade é outra, né? Por exemplo, um transporte é necessário, mas você pode ser transportado de várias formas. Não pode? Você pode ser transportado de carro, de ônibus, de avião, de helicóptero. Aí você pensa assim, não, eu quero ter o dom de contribuição. Quem tem o dom de contribuição ganha mais dinheiro, eu quero ter um helicóptero. Aí Deus pergunta para você, mas para que você quer ter um helicóptero? Você pode pôr guardar esse helicóptero dentro de casa? Não, eu moro num prédio, então não adianta, vai ter um helicóptero. Parece uma coisa meio absurda, mas tem gente que quer coisa que não tem necessidade. E fica, né, sofrendo. Deus se envolve com necessidades. O que é além é além. Deus não tem responsabilidade com obrigação com nada dessas coisas. Ele promete o necessário. E cada um vai ter as suas questões. Mas pode ter certeza, né? O que é necessário, o que é importante, Deus supre. E se Ele não nos dá no momento as condições para resolver por nós mesmos, Ele vai levantar alguém para nos ajudar, para ser útil para nós nessas questões.
Tem agora alguma pergunta? Vocês estão tão quietinhos? Estão animados? Vão querer ter esse dom ou não? Não, né? Eu quero, sim. Só um comentário, alguém falou que quando ninguém sabe a fonte da contribuição, quem receber a glória é Cristo. Exatamente. Não tem para quem, né, direcionar ali, realmente. Ótima observação. Muito bem. Contribui para ser uma bênção na vida de alguém ou de um ministério. Lógico que isso já é ligado com aquilo que nós temos falado. Sem querer se identificar, sem querer receber reconhecimento por isso. É igual aquela questão, tem igrejas que exigem que a pessoa identifique a sua contribuição, e depois eu já vi casos de igreja que assim, a medalha do maior ofertante do ano, sabe? Perde o rumo, não tem que ficar reconhecendo ninguém por causa disso. Quem contribui e não está bem alinhado com Deus vai querer ser reconhecido. Não, mas eu já vi gente querendo mandar na igreja porque a contribuição dela é alta. Você vê que ela não está entendendo muito bem as coisas, né? Eu já vi isso às vezes. Não, mas eu sou que meu dízimo aqui é o mais alto. Mas quem falou que o seu dízimo é o mais alto? Você sabe quanto todo mundo ganha? Aí eu sei. Então tá. Então, o fato de você dar tanto ou pouco ou muito, isso não interessa. Isso não cabe a ninguém. A sua oferta é para Deus, para auxiliar a obra dele. Isso não nos dá direito, né, de atropelar as coisas. Mas a gente fica, quem tem o dom, é lógico, a questão de ficar satisfeito em ver que a sua contribuição, se você tem ou não o dom, é outra coisa, mas queremos ficar satisfeitos que a nossa contribuição, com o nosso dízimo, a nossa oferta, aquilo está sendo investido em algo que está redundando em bênçãos para muitas pessoas. Isso é uma questão. E a gente quer ser bênção. E lembra-se que o nosso personagem principal nesse assunto é o Abraão. Lembra-se que a frase que Deus falou para Abraão lá no início? Se tu uma bênção. Abraão foi muito abençoado. Mas o propósito de Deus para Abraão é ser tu uma bênção. Com tudo que você tem, com tudo que você é. Abraão foi perfeito? Abraão pisou na bola um monte de vezes. Um monte de vezes. E a Bíblia não exclui muitas dessas vezes que Abraão errou. O próprio fato de Abraão ter tido um filho com a sua serva, porque Sara não tinha filhos. Aí vem Sara com aquela ideia mirabolante. Então está aqui a minha serva Agar, tem um filho para te suceder descendência. E Abraão, opa, beleza. Com sentido, ele foi. Teve Ismael. Qual o resultado disso? Vai lá no Oriente Médio, vai ver lá. O rolo que deu. Abraão tendo um filho com a serva de Sara. É judeu e árabe se matando todo dia. Porque eles acham que os dois têm a mesma herança da terra. Então eles se matam por causa daquele pedaço de terra. Ah, mas eu sou filho de Abraão, eu também sou. E Abraão, a confusão que Abraão arrumou. Deus falou, ser tu uma bênção, não arruma confusão. Ele foi uma bênção, mas arrumou confusão também. Então, a responsabilidade que nós temos é de ser bênção, né? Então nós temos que ter isso em mente. Vamos continuar ali. Quem tem o dom de contribuição considera a hospitalidade como uma forma de contribuir. Talvez pessoas, como eu falei, na maioria das vezes quem tem o dom de contribuição vai ter mais recursos. Mas não significa que quem não tem tantos recursos também não possa ter o dom. Ele pode contribuir tanto financeiramente, mas ele pode contribuir com outras coisas. Ser hospitaleiro, receber pessoas na sua casa, oferecer uma refeição, mesmo que seja simples, mas você está fazendo aquilo com excelência, com o melhor que você tem, recepcionando, fazendo a pessoa se sentir parte
da sua família, isso é uma parte de um dom, né? É uma característica desse dom. E eu já vi pessoas que tenham muitos recursos que têm esse dom, e pessoas que não têm tantos recursos, mas também pela forma como ela recebe as pessoas na sua casa, ela tem esse dom, ela contribui dessa forma. Isso é interessante, né? Então, alguém fala assim, eu não tenho tanto dinheiro, acho que esse dom eu não tenho. Não quer dizer isso, né? Mas você pode contribuir de várias maneiras e ter esse dom e exercer ele de várias formas. Quem tem o dom de contribuição vai administrar suas finanças com sabedoria e frugalidade. O que é frugalidade, né? Eu via o significado dessa palavra, com modéstia, com uma boa administração. Ele sabe que tem muitos recursos, ele não vai gastar isso com coisas inúteis, ele vai ser uma pessoa modesta. Vai saber usar, ele vai colocar mais valor em outras coisas. O que é normal? Se a pessoa tem muito dinheiro, então tudo dela vai ser refletir aquilo. Vai ter um carro muito caro, uma casa gigante demais, vai usar roupa cara demais. Isso é errado? Não. Se você tem para gastar, é você e Deus. Não tem esse negócio. É você, e você tem condições, tenha. Não tem problema nenhum. Mas quem tem o dom de contribuição, às vezes ele não vai estar preocupado com isso. Ele vai querer ter um carro. Tudo bem, um carro bom que leve ele onde ele precisa. Não precisa ter um mais caro. Porque ele acha que ele pode colocar esse recurso numa outra coisa que seja mais útil para outras pessoas do que só para ele. Entendeu? Então não é problema. Não tem ninguém aqui falando que ter um carro caro é pecado. Não. Você pode ter. O que eu acho seria pecado é você criar problemas financeiros, através de uma má administração financeira, para ter coisas luxuosas, você entrar em outros problemas. Aí sim, aí entra em dívida, o nome bagunça tudo, e deve para todo mundo, mas você quer sustentar uma coisa, e isso é pecado. Aí é outra história, mas você tem, está sobrando, está podendo ter? Maravilha. Está podendo ter um carro caro, nem sei, mas, né? Uma Ferrari, quer ter uma Ferrari? Tenha, me chama para dar uma volta, eu vou rindo, né? Nunca andei numa. Mas vai se endividar para ter uma Ferrari? Aí não, é outra coisa. Mas quem tem um dom de contribuição, ele vai administrar bem as finanças e vai gastar com coisas que ele acha que são mais importantes do que certos luxos, né? Está disposto a ajudar com qualquer necessidade que surge. Qualquer necessidade, seja ela financeira, seja ela material, seja ela espiritual, ele quer contribuir. Se no momento a necessidade é financeira e ele pode, ele contribui financeiramente. Mas em alguma outra questão, a contribuição dele não precisa ser financeira, é de uma outra forma. E ele vai agir. Ele quer contribuir de alguma forma. Não necessariamente com recursos. Busca a confirmação do seu cônjuge ou amigo íntimo quanto ao valor apropriado. Isso é importante. Tem casais que têm o dom de contribuição. Tem casais que um deles tem o dom, o outro não. E aí tem que ter um acordo. A igreja está precisando fazer tal coisa. Sei lá, um exemplo nosso aqui. Tem que colocar os vidros lá em cima, vai fechar os vidros, vai ficar tantos mil. Aí uma pessoa vira e fala assim, não, eu tenho disponível, eu quero contribuir. Você já conversou com o seu cônjuge? Não pode nem saber, então eu não quero. De jeito nenhum. Agora, conversou, estão de acordo, é isso que a gente quer, ponto, ótimo, maravilha. Porque uma coisa, lembra-se que em Provérbios, tem um versículo que eu gosto muito de Provérbios,
lá em Provérbios 10, 22, fala que a bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. Aquilo que é de Deus enriquece em todas as áreas que é possível. Aquilo que é de Deus é realmente uma bênção. Não traz consequências ruins. O que é de Deus não traz problema. Em Coríntios fala que Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Então Deus em momento algum vai estar no meio de uma confusão, de um conflito. Se alguém quer contribuir com algo grande e essa pessoa é casada, os dois têm que estar de acordo. Não é aquela que passou assim, irmã, que bom que vocês estão apoiando a gente. Ele está, eu não. Então, você já vê que ali a situação vira um problema. Deus não está no meio dessa confusão. Então, contribua. Olha que interessante, isso é tão importante que Deus fala, o próprio Jesus fala no Sermão do Monte, se você tem um problema com o seu irmão, antes de ofertar, você deve fazer o quê? Se reconcilia, depois vai e leva a sua oferta. E está envolvido no dom de contribuição. Quando você quer fazer algo um pouco maior do que seria o normal ou comum, tem que estar de acordo. Não pode ser, gerar esse transtorno, que Deus não está envolvido nisso. Tem grande convicção quanto ao dízimo e às ofertas. Então isso é interessante. A gente vive hoje, é lógico que tem motivos para isso, mas nós vivemos numa era do cristianismo onde a gente tem tantos maus exemplos de pessoas que querem extorquir os valores das pessoas, da igreja, que o assunto dízimo e oferta ele é um assunto melindroso, complicado de falar, não é? Essas igrejas neopentecostais que adotaram a teologia da prosperidade, fazendo barganhas com Deus e querendo realmente extorquir o que a pessoa tem, e usa deturpando exemplos e histórias bíblicas para realmente só receber valores. Isso é um sério problema. Isso começou no início dos anos 90, principalmente, tomou uma proporção muito grande, e quem que assume e paga um preço pior depois somos nós que queremos olhar a coisa do jeito mais correto. E hoje existe a antidoutrina do dízimo. Não, o dízimo é só do Velho Testamento. Não é. Era uma responsabilidade que Deus deu ao povo judeu, ao povo hebreu. Mas o próprio Jesus fala em Mateus que quando ele repreende os fariseus, que os fariseus se gloriavam que davam o dízimo de tudo que recebiam, mas negligenciavam os preceitos mais importantes da lei, que é a misericórdia, o amor. Então eles davam o dízimo, mas ignoravam tudo, e Jesus fala, façam essas coisas, sem ignorar, ou sem abrir mão das outras. Lá em Mateus 23 ele fala isso. Então é muito importante que algo seja feito. Sua responsabilidade no financiamento da obra é sua responsabilidade, mas você não deve, isso não ignora outros preceitos da lei. Faça isso, mas sem abrir mão das outras coisas. Ao mesmo tempo que a balança, ela não pode pesar só para esse lado. Eu vou entregar o meu dízimo e vou ignorar as outras coisas. Não. Ao mesmo tempo também você não deve ser tão só amoroso e misericordioso, para não, eu já sou misericordioso e amoroso, que outro dê o dízimo e as ofertas. Não. Então tem essa responsabilidade, né? E a gente tem, infelizmente, muitos maus exemplos aí que complicam a nossa vida nesse sentido. Nós pastores, que a gente passa
muita complicação a respeito disso, né? Porque a função, o que muita gente acha que pastor faz? Nada. Vários colegas de trabalho meu, lá quando eu estava saindo, falaram assim: agora você vai ficar bem, você vai trabalhar só 2 dias na semana, só quarta e domingo. E a gente tem que escutar isso, né? E falar, não sabe de nada, né? Acho que é tudo o que acontece só no milagre, né? Chega aqui, tudo que você fala é milagroso, saiu agora, sozinho. Eu não precisei preparar, não precisei pesquisar, não precisei fazer nada disso. E essa consciência, ela tomou conta, porque realmente tem gente que não faz a coisa do jeito que deveria. E aí gera essa dificuldade, né? Então, mas quem tem esse dom auxilia a igreja com essa consciência. Os dízimos, eles têm uma proeminência que é mais falado no Velho Testamento? Sim. A palavra dízimo, ela é mais falada no Velho Testamento. Mas o seu princípio continuou no Novo Testamento. Porque a obra continua necessitando de recursos. Antigamente o povo trazia frutos do seu próprio trabalho. Então ele dava dízimo daquilo que ele construía. Um carpinteiro dava dízimo daquilo que ele construía às vezes. Imagine se a gente for só fazer coisas que seja moeda de troca. Você é um produtor rural, você planta tomates, aí você dá 10% da sua produção em tomate. O que eu vou fazer com os seus tomates aqui? Você vende, se vira aí, né? Não faz sentido. Naquela época era mais assim. Hoje a gente usa valores, é diferente. São coisas diferentes. O mundo ele progrediu numa outra circunstância. A gente tem que adaptar realidades. Então o povo fala assim: não, então se quer o dízimo, faz igual era antigamente. Mas o antigamente já não existe mais, já mudou o tempo. Hoje a gente usa cédula, a gente usa cartão de crédito, mudou. A forma de comprar e vender mudou. Então a gente tem que entender que os dízimos têm o seu valor. E como o pastor André fala, o dízimo é responsabilidade da igreja, dos membros, para sustentar a obra. Todo mundo quer tudo bem feito, arrumado, né? Todo mundo quer a igreja limpa, quer a luz funcionando, quer projetor, quer som, quer cadeiras confortáveis. Mas ninguém dá isso não, né? E quando fala que vai comprar isso que é para a igreja, aí que o preço aumenta. Você acha que não? Aumenta. Então o conceito de dízimos e ofertas é importante, né? Que seja bem frisado. Quem tem um dom de contribuição vai ter isso bem em mente. Deseja que almas sejam ganhas para Cristo, porque esse é o seu principal propósito de contribuição, para que aquilo redunde em conversões. Mas o que tem a ver ofertar o meu dinheiro e alguém se converter? Alguém está investindo dinheiro para que algo seja bem feito, para que no resultado final o evangelho vai ser pregado através daquilo que foi feito, daquele evento que tem sido patrocinado, e assim alguém conheça Jesus. Então sempre o propósito é esse: crer que Deus é a fonte de toda bênção de suprimento. Nós já falamos disso. Tem grande criatividade em alcançar sucesso financeiro, criatividade ilícita, né? Não com criatividade para conseguir as coisas, muita gente tem. Nem tudo é lícito, né? Todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém, como diz lá em Coríntios. Então, quem tem um dom de contribuição vai ter criatividade para conseguir recursos lícitos. Tem grande habilidade nos seus negócios, vai saber administrar bem e progredir nos seus negócios. Não sei se você é assim, lembre-se que você tem que marcar ali o seu grau de habilidade em cada uma dessas questões. Procura pechinchar para estender o máximo o valor do dinheiro gasto.
Pichinchar é importante. Sempre peça desconto, mas não seja aquela pessoa insuportável que espanta a gente na loja. Barbacena é uma cidade pequena, né? E tem umas lojas lá que eu já vi que tem pastores na cidade que, se ele entrar na loja, parece que aconteceu um arrebatamento, né? Some todo mundo. Porque ele é chato, ele é insuportável, ele vai querer sugar todo o dinheiro de desconto possível. Não porque ele quer, não, o dinheiro de Deus é para mim, não, porque ele é muquirana mesmo, ele ultrapassa o limite do bom senso, né? Pichinchar é importante, pedir desconto é importante, mas tudo existe um limite do bom senso, certo? Isso é interessante. A gente não quer ser aquele crente insuportável, chato, que ninguém quer fazer nada para ele. Então, tudo tem o seu valor correto e determinado. É atento às ciladas em seus negócios, sabe que nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Ele vai ter sabedoria para saber, isso aqui é meio problemático. A princípio pode ser algo muito bom, vai trazer muito dinheiro, mas isso é meio problemático. Ele vai ser pé no chão e vai ficar atento às ciladas, né, que o inimigo pode colocar. E tem sabedoria natural e divina para lidar com outras pessoas na área de finanças. É uma pessoa bem organizada financeiramente, sabe lidar bem com as finanças, com seus recursos, e vai orientar outras pessoas nisso, a fazer investimentos, a guardar, a poupar, como administrar, sair de dificuldades financeiras. É uma pessoa que pode ser muito útil na igreja e ainda há um curso sobre finanças, né? que é importante, é útil. Então essas são algumas questões. Não sei o seu nível de afinidade com cada uma desses pontos, anote ali, lembrando de 1 a 5, né? E espero que tenham alguns aí com esse dom, né? É importante, é útil, é necessário, tão importante quanto outras coisas, quanto o dom de profecia, quanto o dom de ministério, quanto o dom de ensino, de exortação. Ele é necessário da mesma maneira. Lembre-se, quem tem o dom de contribuição, como fala em Romanos, exerça com liberalidade, né? Seja liberal, seja sábio, não faça nada sem orientação de Deus, sem a permissão de Deus. Isso é muito importante, né? Senão, lembre-se que tem muita gente que quer usar da sua boa fé para sugar em benefício próprio.